Check-up no rádio com o Dr. Marcos Galvão, médico otorrino do da Clínica São José, aqui na cidade de Caicó. Dr. Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, doutor Anderson anda tanto por aqui que Marcos botou o Instituto Penedo na cabeça. Mas quase que saiu, mas não saiu não, né? Clínica São José, né? Um abraço para o Dr. Anderson Sérgio, né? Um abraço. Deve estar falando da gente agora, viu? Rapaz, tomara que seja de bem, viu? Eu não espero outra coisa dele. Doutor Marcos Galvão, né? Eu estava até ali vendo nos grupos de WhatsApp essa semana, as pessoas muito preocupadas, dizendo, olha, depois da Covid eu fiquei mais fragilizado, né? Passei até mais gripe, passei a ficar mais com crise de garganta. Existe algum elemento que realmente comprove de que a Covid, por exemplo, deixou o nosso sistema realmente mais fragilizado? Rapaz, eu não vou lhe contar aí, eu não vou lhe dizer isso cientificamente, porque eu não li, né? Pode até ter alguma publicação aí mais recente mostrando esses efeitos da Covid, assim, na questão de rinite, de sinusite e tudo mais. A gente já viu artigos mostrando déficit de memória, perda de audição, zumbido, dor de cabeça crônica, isso aí eu já li muito. Com relação à rinite e sinusite, minha experiência em nível científico não vale de nada, né? Uma amostra muito pequena. Mas a gente tem recebido cada vez mais pacientes no consultório, informando que tinham rinite depois da Covid e o negócio desandou completamente. E pacientes que não tinham, né? Que não tinham realmente sintomas de rinite persistente e tal, e desenvolveram pós-Covid. Ontem mesmo eu recebi uma paciente de Jucurutu que teve Covid em 2020, né, o primeiro ano lá da pandemia, e me disse que de lá para cá a rinite e a sinusite não deixaram ela em paz. Ela já tinha, mas a situação se agravou bastante. Então a gente tem recebido esses relatos como se o vírus tivesse causado um dano importante à mucosa nasal e dos seios da face, e esse dano não foi revertido assim completamente com o final da doença. A notícia boa é que esses pacientes têm melhorado razoavelmente com um tratamento padrão de rinite, sem nada extraordinário, né? A gente faz uma investigação que parte para um tratamento, que começa o tratamento, a situação tem se acalmado e eles têm ficado bem, independente de ter sido consequência de Covid ou não. Inclusive, só para esclarecer que os apresentadores do Panorama estão no departamento médico, né? Atendidos por Dr. Marcos Galvão, né? Eu estou com refluxo, Geraldinho também está com refluxo, É o mesmo diagnóstico. É o mesmo diagnóstico, Rapaz, né? Marcos ontem foi lá no consultório fazer um exame das cordas vocais, a laringoscopia, e aí eu mostrei a situação dele, né, na tela a ele, e depois fui mostrar os outros exames que eu tinha lá, para ele fazer um comparativo de como estava a situação dele e outros pacientes. E ele chamou a atenção para uma coisa, né? Eu disse, esse paciente aqui tem refluxo também, mas a corda vocal está melhor. Esse paciente aqui tem refluxo também. Aí no final ele olhou para mim e disse, rapaz, todo mundo tem refluxo, né? Existe essa piada com os otorrinos, viu? O pessoal na ria, a turma da oposição, chega pra gente e diz, vocês quando não sabem o que dizem que é refluxo, né? Não sei, talvez, né? Mas o que me chamou a atenção ontem é o quanto a alimentação ela influencia nas doenças também, né? Isso. Aí eu tava explicando a ele que a gente não faz o exame em todo mundo, né? Se a gente fizesse, todo paciente que entra lá no consultório, a gente fizesse o exame, ia ter uma taxa de refluxo muito pequena. Então a amostra, como a gente chama na medicina, a amostra é viciada. E com relação à alimentação, é isso mesmo que a gente tá vendo, né? Os hábitos alimentares mudaram muito. Uma vez, eu nunca vou esquecer disso, eu era recém-formado, trabalhava ali no posto de saúde do Valfredo Gugel, aqui em Caicó, e atendi um senhor de 105 anos, que estava lá na consulta sozinho, me contando tudo que estava sentindo, numa boa, sem depender de ninguém, para as atividades do dia a dia. E eu perguntei a ele, né, como era que tinha sido, como é que estava sendo a vida dele, né, para eu tentar pegar um pouquinho do mistério, né. E ele me disse assim, ele disse, nunca parei de trabalhar, porque se eu for para o fundo de uma rede, eu vou adoecer e vou morrer. E eu só como o que eu planto, porque eu não aceito comer veneno de ninguém, né. Então é aquela história, antes a gente tinha uma alimentação muito natural, não existia tanto agrotóxico.
A gente comia normalmente o que a gente plantava, né? Agricultura familiar e tudo mais, e hoje não. Hoje a gente está na era da comida processada. Eu já ouvi nutricionistas falando até o termo ultraprocessada, né? Medicamentos, alimentos industrializados e tudo. E com certeza isso vai ter uma consequência no organismo da gente. E o primeiro órgão afetado é o estômago, né? Que é quem recebe a comida lá de primeira. Então isso vai gerando casos de gastrite, de refluxo e tudo. E os hábitos alimentares, né? A doença do refluxo está muito relacionada com o ganho de peso e a obesidade. E nossa população está cada vez mais obesa. Então aumenta realmente a incidência do problema. Você falou em hábitos alimentares, né? E o Vini já pergunta, comer com suco dá refluxo? Isso, a gente estava conversando até agora, sobre antes isso. de começar aqui a entrevista, Marcos estava comentando. E realmente sim, né? Isso é uma das recomendações básicas do nosso processo alimentar. É não comer com líquido, não é nem suco, é nenhum tipo de líquido. Isso durante a refeição. Durante um tempo antes e um tempo depois, né? Geralmente a gente recomenda que só ingira algum líquido 2 horas após a refeição. E qual é o objetivo disso? É não encher demais o estômago, porque o líquido ele preenche um espaço muito grande no estômago e esse estômago muito cheio vai fazer com que aquele conteúdo dele comece a retornar pelo esôfago. É diferente da comida que a gente, por mais que tenha um prato ali, um volume de comida no prato, a gente vai mastigar. Então, quando ela chega no estômago, o volume é bem menor do que o que a gente está vendo na prática. E o líquido não. Né? Se eu tenho 500 ml ali ocupando aquele volume de um copo, é 500 ml dentro do estômago ocupando aquele mesmo volume. Então, isso acaba realmente agravando e piorando o refluxo. Outra pergunta aqui, nesse período quente usamos muito ar e muito ventilador. Isso me deixa com um pigarro horrível. Parece que tem secreção no pulmão 24 horas. O que fazer? Pergunta ao ouvinte. Isso, né? Na verdade é assim. A gente tem condições ideais para nosso sistema respiratório funcionar bem. Condições de temperatura, de umidade, por aí vai. Essa época do ano, segundo semestre do ano aqui na nossa região, a gente, além de ter um calor muito intenso, né, que vai contribuir para desidratar as mucosas. Mucosa é aquela pelezinha que reveste o nariz por dentro, que reveste a boca, que reveste a garganta. É uma pele fina, sensível, delicada. Então o calor e o clima seco faz essa mucosa desidratar. E essa desidratação leva a um processo inflamatório. Então ela inflama. A gente recebe paciente que diz que acorda com dor na garganta, que a garganta fica irritada, queimando e por aí vai. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que minimizar isso hidratando. Então se eu estou usando um ventilador ou um ar-condicionado, eles vão ressecar mais ainda meu quarto, meu ambiente. Então eu tenho que colocar a toalha molhada estendida no quarto, eu tenho que colocar um umidificador, eu tenho que ter o cuidado de estar tomando bastante líquido para manter realmente essa garganta hidratada e lavar o nariz com soro. Porque eu não quero hidratar só a garganta, eu quero hidratar a via respiratória como um todo. Então é isso, é lavar com soro, tomar bastante líquido e usar um umidificador ou a toalha molhada no quarto à noite. Por falar em tomar muito líquido, temos aí altas temperaturas, né? Essa semana que a bateu os 41 graus, né? Quantos litros de água por dia, no mínimo, devo tomar? Olha, hoje em dia, salvo a memória, não é muito da minha área, então eu não vou dizer a vocês com toda certeza. Talvez Isabelle aqui, quando vier na entrevista, ela saiba dizer muito melhor do que eu. Mas hoje em dia, se eu não me engano, o cálculo é feito por quilo, né? Tantos ml por quilo de peso. Tradicionalmente, a gente pede aos pacientes para ingerir pelo menos 2 litros de água por dia. Pelo menos 2 litros de água por dia. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, Marcos Janta. Pergunta aí o médico aí se tomar água de limão em jejum faz bem para a saúde. Água de limão em jejum. Pronto, não faz, né? Do ponto de vista de esôfago e estômago. Porque o que é que a gente tem que pensar? O que é a gastrite e o que é a doença do refluxo? Geralmente são doenças que cursam com excesso de acidez no estômago e no esôfago. E o limão é uma fruta cítrica, é uma fruta ácida. Então, se eu pego em jejum, meu estômago ali não tem comida nenhuma, ele só tem ácido, só tem o suco gástrico lá dentro.
já está irritando o meu estômago, né? Um dos motivos da gente pedir para o paciente comer a cada 3 horas é isso, é não deixar esse estômago vazio para ele estar sendo protegido do ácido. Ele tem mecanismos de proteção próprios, naturais, mas a gente tem que ajudar. E na hora que eu acordo de manhã e jogo um ácido dentro do estômago, eu vou piorar a situação, né? Eu vou piorar a situação. Então, assim, não existe essa recomendação de fazer bem para o estômago, pode até fazer bem para outras coisas, mas para o estômago isso não vai fazer bem. Eu já tive pacientes, já recebi pacientes que estavam tomando vinagre pela manhã para emagrecer. Essa pessoa vai evoluir com gastrite com certeza. Então, assim, como eu lhe disse, pode fazer bem para outras coisas, para o estômago, não. E a gente não gosta de cobrir a cabeça e descobrir os pés, né? O ouvinte pergunta aqui com relação ao refluxo. Você nasce com propensão para ter o refluxo ou não? Na verdade é assim, o refluxo está muito relacionado ao ganho de peso e à forma como você se alimenta. Então, se eu tenho um paciente obeso, aquele paciente vai ter dificuldade em evitar que o alimento, o conteúdo do estômago, regurgite pelo esôfago. Então, o primeiro tratamento de refluxo é ganho de peso. Então, você não nasceu com ele, mas você engordou, ficou obeso e desenvolveu refluxo. Tem que perder peso. Segunda coisa são os hábitos alimentares. Não comer com líquido, não comer grandes quantidades de uma vez só, né? Evitar alimentos que irritem o estômago, como café, comida com muita gordura. Ou seja, fazer uma alimentação saudável e da forma correta. Esse é o grande segredo do refluxo. Porém, existem alguns pacientes que têm um defeito anatômico, né? Que existe uma válvulazinha que impede que o conteúdo volte entre o esôfago e o estômago. E quando essa válvula nasce com algum defeito, ela está muito frouxa, o paciente tem a famosa hérnia de hiato, esse mecanismo de proteção se perde e aquele paciente, mesmo sendo magro, está mais propenso a desenvolver a doença do refluxo. Outra pergunta aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte quer saber o seguinte: meu filho tem 8 anos e gripa com frequência. Ele não consegue praticamente ficar curado da gripe, né? O que é que pode ser nesse caso? Olha, nessa idade específica, 8 anos, o que é que a gente sabe? Maturação do sistema imunológico dele provavelmente já se completou. Então a gente já espera que essas gripes recorrentes comecem a diminuir. Se ele tem um estado gripal que não consegue melhorar, a gente pode estar diante, por exemplo, de uma sinusite crônica, de uma rinite por alergia, por exemplo, que isso não deixa ele ficar bom, ou alguns outros problemas na estrutura do nariz, um desvio de septo, um cartucho, alguma coisa do tipo, que estejam impedindo que ele melhore. Aí nessa idade vale a pena a gente fazer uma avaliação mais completa para tentar identificar o problema. É diferente de uma criança menor, uma criança ali até os 5, 6 anos, principalmente que frequente a escola, por uma desorganização, por uma imaturidade do sistema imunológico, ele vai adoecer muito. E normalmente não é rinite, normalmente é gripe mesmo, né? Ele entra em contato com a pessoa gripada e vai gripar. E essa pessoa é o coleguinha da escola. Sai de casa bom, mas chega lá, tem 3, 4 doentes, ele vai adoecer. Então, nessa faixa etária, até os 5, 6, a gente espera. A estatística é que ele vai adoecer em torno de 7 a 10 vezes por ano, vai gripar. Só não gripa quando está de férias. Depois dos 8, a situação é para acalmar. Então, vale a pena a senhora fazer uma avaliação bem com ele, para ver o que é que a gente pode fazer para melhorar. A nossa ouvinte Danúbia diz o seguinte: Marcos, bom dia. Não quero que meu filho brinque na terra quente, né? Estou prejudicando o sistema imunológico dele ou não? Nada a ver uma coisa com a outra. Muita gente faz essa pergunta, né? Diz, mas rapaz, eu tenho que deixar meu filho comer terra, andar descalço e andar no sol quente e não sei o que, para ele ganhar imunidade. Eu tenho uma opinião com relação a isso, é que a gente não precisa fazer isso para ele ganhar imunidade, né? Não vou lhe dizer que a senhora deixar ele trancado dentro de casa. Ele pode brincar, agora sim. Não é para ele viver num ambiente desse, né? Rodeado de poeira, de sujeira e tudo mais, porque senão isso vai desencadear nele outros problemas. Inclusive, ele pode até melhorar a imunidade dele contra vírus e bactérias, mas isso pode fazer com que ele desenvolva um quadro de alergia à poeira, à acra e tudo, e comece a ter problemas até maiores no futuro. Então eu acho que é equilíbrio. Tudo na vida é bom senso.
Ele pode brincar na terra, pode brincar na rua, claro. Agora, ele só brincar lá, não dá certo. Eu sofro muito bullying no ciclismo com relação a isso. Por exemplo, o João Barros, abraço para ele, né? Roberto Diniz também fica mangando de mim, porque eu não vou pedalar quando tá chovendo, não vou pedalar quando tá com muita poeira, Pois né? é. Fica mangando de mim a turma aí, né? Eu acho que o nosso melhor juiz é a gente mesmo, né? Tem pessoas que quando pega o famoso sereno de chuva, que quando se expõe a mudanças de temperatura e tudo, pioram, né? E pessoas que têm rinite sinusite crônica, como eu sei que Marcos tem, realmente vão piorar. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Tem mais perguntas. Tosse seca pode ser refluxo? Pode. Na verdade, assim, tosse seca é um capítulo de livro de medicina, né? De pneumologia e tudo mais. Toda tosse que dura mais de 3 semanas tem que ser investigada. E essa investigação é norteada por uma estatística. 80% dos pacientes com tosse, principalmente se for tosse seca, o problema não é pulmão, não é refluxo, é rinite e sinusite. Os outros 20%, quando a gente vai investigar, a gente vai encontrar asma e a gente vai encontrar a doença do refluxo. Então, das 3 grandes causas de tosse persistente, refluxo é uma delas. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu gostaria de saber de Dr. Marcos se uma criança com menos de 1 ano de idade pode ter cartucho, adenoide, né, como chama, e desvio septo, e se pode ser cirurgiada. E aí, pode? Olhe, o desvio do septo, muitas vezes a gente já nasce com ele. Então a resposta é sim. Cartucho é até uma grande mito. Eu tenho cartucho? Tem. Todo mundo tem cartucho. São 6 cartuchos no nariz. 3 de cada lado. Cartucho inferior, cartucho médio e cartucho superior. E eles são importantíssimos para o funcionamento do nariz. É tanto que um paciente que passa por uma cirurgia para retirada de cartucho e o cirurgião retira o cartucho como um todo, o paciente fica pior do que o que ele estava antes. Ele desenvolve uma coisa que a gente chama de síndrome do nariz vazio. Ele simplesmente acha que não está respirando. E é agoniante a situação. Então, o cartucho ele tem. O problema é que às vezes os cartuchos inflamam, aumentam de tamanho ou já nascem muito grandes e a gente às vezes tem que corrigir cirurgicamente, diminuindo o tamanho dele. Não é retirando completamente, é diminuindo o tamanho. A adenoide, uma criança já pode nascer com ela, mas não é comum. Normalmente o crescimento da adenoide ocorre a partir dos 2 anos de idade. O pico de crescimento dela é dos 2 aos 7. E com relação à cirurgia, é uma pergunta difícil, né? Via de regra, a gente não indica cirurgia para um paciente dessa idade. Porém, depende da gravidade do caso, né? Eu tenho um paciente que nasceu com adenoide muito grande, que não consegue respirar, e o bebê ele não tem o reflexo de abrir a boca para respirar. Então, eu já vi um bebê recém-nascido sendo operado para retirada de adenoide, porque era uma situação grave, extrema. Mas, via de regra, a gente não costuma indicar cirurgia nessa idade. Aqui no nosso WhatsApp tem 2 relatos. Vivia entupida direto, mal dormia, fora que até colocava sangue pelo nariz. Depois comecei a usar o umidificador, melhorei 100%, é o que diz aqui a nossa ouvinte, né? A Solange colocou: melhorei muito das crises de rinite com o tratamento do Dr. Marcos Galvão. Nunca mais deixo de fazer a lavagem com soro fisiológico. Coisa boa, né? O primeiro relato, né, do uso do umidificador, provavelmente ela tinha essa obstrução por uma inflamação provocada pela desidratação da mucosa nasal. Hidratou 100%. A segunda paciente que falou da eficácia do tratamento, né, na verdade esse tratamento não é meu, é um protocolo de tratamento do mundo inteiro, né? Qualquer otorrino que você vá com quadros de rinite, provavelmente a ideia de tratamento inicial vai ser a mesma. E 95% desses pacientes vão melhorar com o tratamento padrão, que é a lavagem do nariz com soro, o uso do corticoide intranasal. E para aqueles pacientes que têm sintomas alérgicos, tipo espirro, coriza, rinite, a gente acaba associando uma outra medicação para melhorar. Então é um tratamento padrão e a gente sabe disso. O paciente que consegue fazer direitinho, independente da intensidade dos sintomas, 95% das vezes ele vai melhorar. E eu chamei a atenção aqui, eu disse essa questão de que o tratamento não é meu,
Por quê? Porque na era digital, na era das redes sociais, a gente encontra muita gente dizendo assim, inventei a roda, né? Criei esse protocolo de tratamento para tratar a sua rinite, ele é meu e eu vou tratar porque se eu fizer, meus pacientes vão ter um resultado muito bom. A gente não inventa a roda todo dia, né? A roda já foi inventada e o fogo já foi descoberto há muito tempo. Então, isso são protocolos de tratamento. As pesquisas que desenvolvem novos tratamentos geralmente estão dentro das universidades. É um cientista que dedicou a vida, estuda e pesquisa. A gente já pega o serviço pronto, com leitura, com atualização, a gente consegue oferecer essa oferta ao paciente. Só dizendo por que eu falei aquela frase. Dr. Marcos Galvão, ele é médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó. Telefone 99992-2923. Obrigado pela sua participação. Valeu, Marcão. Valeu, Geraldinho. Até a próxima. 7h40.